Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. O Crise Eclético tem uma novidade para você. Nós estamos iniciando uma série de mensagens, onde muitos homens e mulheres de Deus vão passar por aqui, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes do vídeo de hoje, eu quero te pedir, meu querido, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para todas as notificações, dá um like e compartilha os nossos vídeos. Porque tem pessoas precisando de uma palavra de Deus. E você pode ser esta pessoa que vai promover o reino de Deus através das mensagens que serão liberadas aqui no Quiz Eclético. E hoje o Senhor tem a vida da irmã Fabiana Galvão Andrade para liberar uma palavra sobre a tua vida. A partir de agora, eu peço que você entregue o teu coração ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que essa mensagem que vai ser liberada agora possa edificar a vida do meu irmão e da minha irmã. Que essa palavra possa restaurar e renovar vidas. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz todos que estão participando desse matinal. Essa mensagem já estava ardendo no meu coração há alguns dias. E aí eu estava só aguardando o convite do meu cunhado pastor, e quando ele falou ontem, Fabinha, eu disse, qualquer dia, a palavra já está pronta. Só faltava organizar algumas ideias. E o tema de hoje é: construir é melhor do que reformar. Oh, glória! E aí eu pergunto a vocês, alguém já fez alguma reforma dentro de casa, uma reforma num terreno, numa loja, em alguma coisa? E aí eu me lembro que nós fizemos uma reforma lá na nossa primeira casa, no Feitosa, e quando a gente começa a reformar, a gente vai vendo um monte de contratempo, um monte de imprevisto. E a gente sai totalmente do nosso controle, né? A gente acha que vai gastar X e acaba gastando 3X. A gente acha que vai ser em uma semana e acaba utilizando 15 dias e assim vai. Nunca uma reforma sai conforme o planejado. Porque quando a gente vai quebrando uma parede, aí aparece um problema maior, aí de vez em quando bate num cano, e aí, enfim, uma série de imprevistos. Verdade. E aí, quando a gente vai construir, as coisas são diferentes. Acontecem imprevistos? Acontece, mas até os imprevistos a gente pode prever. Quer ver um exemplo? A gente pega um terreno limpinho, a gente consegue fazer orçamento de material, a gente consegue calcular os custos, a gente consegue planejar até a época de construir. Vamos planejar no verão, porque no verão não chove tanto, e no inverno, enfim. A gente prevê tudo. E aí a construção fica mais fácil. Trazendo um paralelo para as nossas vidas, né, eu queria fazer essa comparação. No decorrer da nossa vida, a gente também faz muitas construções. A gente constrói o nosso paladar, a gente aprende a comer o gostoso, às vezes a gente aprende a comer o tempero da região, a gente constrói o nosso paladar. A gente constrói também em nós os gostos musicais. A gente vai aprendendo a ouvir aquilo e constrói, né, o que a gente aprende a ouvir, né? A gente constrói hábitos culturais. Então, quando a gente é criado naquele ambiente cultural, a gente começa a ir para alguns lugares que os nossos pais nos levaram. A gente aprende a educação alimentar, a gente constrói o nosso físico, né? A gente é criança, vai crescendo, vai virando adolescente, aí quando a gente está adulta, aí a gente começa a construir os músculos, vai para a academia, vai construindo as formas.
A gente constrói a nossa forma de vestir. A gente tem gosto de vestir. Não, eu prefiro me vestir dessa forma. Então, tudo isso são construções que a gente vem, né, através da nossa vida, formando. Verdade. E quando a gente está adulto, a gente já aprendeu muitas coisas. E aí a construção da nossa vida, né? O problema está quando aquilo que construímos não agrada ao Espírito Santo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Às vezes, toda uma construção de uma vida, né? Quando a gente olha para trás, a gente fala, será que esta construção agrada ao Espírito Santo? Será que esta construção me eleva a um grau de intimidade maior com Deus? Aí está o problema. E aí, quando a gente fala em reformar, aí é problema. Porque aparecem os imprevistos da vida. Quer ver uma coisa? Falando lá do primeiro tópico que eu comecei, né? O paladar. Me lembro que quando a gente começa a introduzir os primeiros alimentos, né? Ao Jonatas e ao Pedro, no meu caso são meus filhos, a gente introduz papinha sem nada de sal, sem nada de açúcar, sem nada, nada, nada. Pra gente que já tem um paladar construído de sal e açúcar, a gente acha insuportável aquela papinha. Mas a criança que está aprendendo acha delicioso, porque é o primeiro contato com o alimento e é tudo gostoso. E se você passar o resto da vida da criança continuando a não oferecendo sal ou açúcar, ele vai achar aquilo delicioso. Mas a gente tende a oferecer aquilo que a gente gosta. Aí eu vou colocar só uma pitadinha de sal, só para criança, só para ele aprender o que é bom. E a gente acaba influenciando uma má alimentação, né? Aí chega o vizinho, ou a escola, ou a avó e o vovô, tome, meu filho, um pirulito. Aí acaba influenciando o açúcar, que a gente fala assim, não, meu filho não vai comer açúcar, meu filho não vai comer refrigerante. E aí as introduções erradas começam a ser introduzidas na vida de uma pessoa. Então, veja só os gostos musicais. Me lembro bem quando a mãe me levava para a escola, a gente tudo pequenininha. A gente gostava demais de cantar Maria Bethânia, Joana. Era o gosto musical da minha mãe. E a gente pequeno, não era música infantil, mas a gente aprendeu a gostar do gosto musical da manhinha. Então, são tudo construções, né? As formas de vestir, a educação alimentar. E aí, amiguinho, quando Jesus fala assim, olha, não é essa forma que eu quero que vocês cresçam em Meu mim. Deus. Aí a gente reformar, como é difícil. Imagina você que aprendeu a gostar de batatinha frita, hambúrguer, coxinha. E aí a nutricionista fala assim, olha, Antônio, você não pode mais comer isso, porque o seu triglicerídeo está alto e você agora vai ter que comer tudo integral. Ai, 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 como é difícil! Como é difícil a gente readaptar a nossa Verdade. alimentação. Como é difícil. E aí a gente começa a fazer alguns paralelos, né? Quando a cultura do nosso mundo ensina os nossos filhos desde pequenininhos a começarem a frequentar as festinhas juninas na escola, as festinhas de Halloween dentro da escola, as festinhas carnavalescas dentro da escola. Ah, a criança vai tão bonitinha, enfeita a criança, tira foto na entrada, na saída, e aí você está equivocado em começar a ensinar a criança a essas culturas. Quando ele crescer, como é que ele vai saber que agora não pode? Porque ele foi introduzido desde criança a participar das festinhas. Lá na frente, você não vai ter mais força de dizer, meu filho, você não pode ir. Mas por que, mamãe? Eu de pequenininho ia e era bom.
você aprendeu a gostar daquele ambiente, você aprendeu a gostar daquelas músicas, você aprendeu a gostar de uma série de coisas. E aí eu vou fazer uma pergunta que muitas mães vão se identificar. Em alguma vez você já perdeu o sono esperando o seu filho voltar de uma festa ou de um show preocupado com acidentes, brigas, tumultos? Eu me lembro que eu fui para um show infantil na época. Foi o meu primeiro show, era pivetinha. Minha mãe, não, Divaldo, é bobagem, é legal. E a gente achou o máximo. Só que aí nós experimentamos aquele ambiente. Num segundo show, já foi um show mais adulto. E aí eu me lembro a aflição da minha mãe quando me deixou na porta do ginásio do SESI. Ela já não podia mais voltar atrás, porque já estava todo mundo lá empolgado. Mas ela disse que naquela noite ela não dormiu enquanto a gente não chegou em casa. E ela intercedendo, orando da forma dela. Mas ela falou, meu Deus, protege minha filha, protege meus filhos, protege, protege, né? Mas naquela época, né, com a ignorância que ela tinha nesse sentido espiritual, ela permitiu aquilo. E muitos pais permitem, começando por coisinhas sutis. E aí a criança vai aprendendo, vai crescendo, vai experimentando de coisas maiores. Quer ver uma coisa? O namoro. As crianças hoje, quando chegam na adolescência, 15 anos, 14 anos, já começam a despertar no namoro. Aí começa as azarações, vamos no cinema, vamos no shopping, vamos não sei o quê. E aí começa a falar, eita, fulaninho tá gostando de fulaninho, quer ficar com o cicraninho. E aí começa a introduzir os beijinhos. E aí vai levando a níveis maiores, vai crescendo nisso. Aí quando tá, né? Quando muito, né? Nos 17, 18, nos 16, nos 14 anos, já estou começando a dar os beijinhos, já estou começando a se relacionar. E as coisas, elas não estacionam, não. Elas sempre vão crescendo. Minha mãe falava assim, minha filha, tome cuidado, porque eu nunca volto atrás. Né? E aí você começa a ter relações, e aí você conhece a Jesus, quer ter uma vida transformada, mas você já experimentou o sexo antes do casamento e como é difícil você segurar esse desejo de continuar as práticas, né? Quando Deus fala, olha, o sexo ele é lícito, ele é legal, ele é abençoador, mas dentro de um casamento. Aí você reconstruir aquilo que você aprendeu, as reformas da sua vida, como é difícil. Porque existem hábitos, né? Então, eu queria ler um texto da palavra que está em Tiago 4:4, que diz assim: gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Gente, isso é muito forte. Nós vivemos em um mundo cuja cultura não combina com a cultura do céu. Verdade. E quando a gente lê esse versículo que diz, olha, quem constitui amigo do mundo constitui inimigo de Deus, nós precisamos estar muito alertas quanto a isso. A Bíblia ela não erra em nenhuma vírgula, em nenhum ponto, em nada. Então, reconstruir aquilo que foi ensinado para a gente custa tempo. E aí eu vou falar uma experiência minha também. Me lembro que muito cedo a gente já começou a dar os primeiros passos na liderança de célula. E naquela região do Joaquim Leão, naquelas vilas, tudinho, a gente fazia célula. E aí, em épocas juninas, que era uma época que eu gostava muito, 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 eles colocavam os carros assim de som, ligavam, e eu me lembro como ontem, eu na célula, tentando ministrar a palavra de Deus e os pezinhos balançando, escutando aquela música secular. Por quê, amigos? Por quê, irmãos? Porque eu aprendi a gostar daquele gosto musical.
E é difícil você reconstruir. É complicado. Mas aí eu quero dizer para vocês que passou esse tempo. Hoje, eu já não sinto mais a necessidade que eu tinha de anos atrás de eu querer ouvir aquilo. Não foi fácil. Precisou um tempo, precisou substituições e você realmente cortar as raízes da sua cultura anterior para permitir que o Espírito Santo reconstruísse em você uma nova cultura. Verdade. Bem assim. Não é fácil, mas não é impossível. E aí, eu e o Isaac, nós temos um posicionamento muito importante aqui em casa quanto à educação dos nossos filhos. E eu quero deixar esse alerta para você, mãe, para você, pai, para você que nos acompanha. Tome muito cuidado com a educação dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos. Não permita que eles corram o risco de aprender as coisas do mundo para depois você ensinar as coisas de Deus. Não é essa forma que acontece. Porque eu vejo os meninos aqui em casa, o Jonatas e o Pedrinho, quando a gente sai em viagem, eles perguntam: mãe, quando é que vai ser o nosso culto? Vamos ver se é o nosso cultinho, o nosso culto doméstico, e a gente canta, e a gente se diverte, e a gente brinca. Semana retrasada, nós fomos para um passeio com um grupo da igreja, né? Um grupo de talvez uns 5 casais, 6 casais, 7 casais. E eu me alegrei tanto, fiquei tão maravilhada, porque eu vi o Jonatas e o Pedrinho brincando, pulando, se divertindo naquele ambiente de diversão, de festa, mas um ambiente santo, onde a gente atrai a presença do Senhor. Verdade. E isso é maravilhoso, porque os nossos filhos até agora nunca experimentaram as festas culturais do nosso país. Mas eles nem sentem falta, porque eles nunca conheceram. E Isso. para eles, ó, acabou. Então, quando chega os comunicados na agenda da escola, festa não sei o quê, festa de não sei o quê, eles já sabem: mãe, a gente nem vai. Eu não permito eles nem irem para a escola quando tem essas festividades, ainda que tenha algumas aulas que antecedam as festas. Por quê? Porque eu não quero que eles tenham esse contato com os coleguinhas e eu também não quero, eu também quero protegê-los de alguma forma agressiva dos outros falarem: ah, porque você é diferente. Então tomem cuidado com aquilo que vocês ensinam a seus filhos. Não permitam, porque olha só, o mundo ele é atrativo, ele é gostoso. Ninguém diz aqui que é ruim. O problema é que há caminhos que parecem ser bons, mas no final eles levam à morte. Meu Deus. E aí, ontem eu fui lembrada por uma prima de uma postagem, uma frase que eu coloquei no Instagram há tempos atrás, que diz assim: olha só que interessante. É mais fácil construir crianças fortes do que consertar adultos quebrados. Meu Deus. Eu vou ler de novo. É mais fácil construir crianças fortes do que consertar adultos quebrados. É fantástico essa frase, porque, de fato, se nós tivermos o compromisso de educar os nossos filhos na cultura do céu, na cultura do Senhor, nós não iremos ter problemas em reformar a personalidade dos nossos adultos, dos nossos adolescentes. E aí a gente não vai ficar preocupado à noite, a hora que os nossos filhos vão chegar, porque nós sabemos que eles estão em lugares santos. Nós iremos ficar despreocupados, porque sabemos que eles têm companhias que agregam. Então, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Aleluia. Então, mas Fabiana, a pergunta que eu tenho aqui: eu não fui criada num lar cristão, né? Eu não tive essa educação cristã. Estou cheia de manias, aprendi muitas coisas. O que eu faço? Aí, Jesus tem uma resposta para você. Em João 3, olha lá. Em João 3, do 3 ao 7, diz assim, ó. Jesus falando com Nicodemos: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Se ninguém
verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que o homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Disse Jesus: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é de ser natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Todos vocês precisam nascer de novo. E nascer de novo não significa reformar. Significa reconstruir. Ou seja, quebra tudo. Não deixa nada. Muda todo o alicerce e reconstrói a sua vida em Jesus Cristo. Eita. A reforma, ela é possível, tá? A gente sempre vai fazendo os ajustes, né? Mas como o título da mensagem diz, é mais fácil construir do que reformar. Porque as reformas existem os imprevistos. E tem imprevistos que não dá para reformar. Quer ver um exemplo? Quando você se relaciona antes do casamento com um, com outro, depois com mais outro, aí por um descuido você engravidou. Ou você deixou alguém grávida. Como é que conserta isso? Ou você se casa e realinha um alicerce em Cristo para que dê certo, ou as coisas começam a entronchar e aí é difícil, porque você vai ter problema com a pessoa, mãe ou pai do seu filho, e você vai estar numa reconstrução muito complicada. Os imprevistos vão acontecer. Então, só para finalizar, que eu estou com um tempo bonzinho, eu pulei um texto que eu queria ler aqui para vocês, que se encontram em Colossenses. Deixa eu ver se é isso. Em Colossenses 3, do 5 ao 10. Diz assim, ó. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto. A raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é nova, é a nova pessoa que Deus e o seu Criador está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente a vontade do Senhor. Oh, glória a Jesus. Então, o título dessa mensagem diz a vida velha e a vida nova. Então, eu queria concluir falando para vocês que construir é muito mais fácil do que reformar. Então, aprendam a construir a sua vida, a vida dos seus filhos, alicerçada numa rocha que é poderosa, que lhe protege de todo o engano do maligno. Aprendam a interceder, aprendam a ter estratégias de proteger os seus filhos e se proteger de coisas que são atrativas que o mundo nos oferece, mas que no final é enganação e não vai ser nada bom para a gente. E quando Jesus fala assim, olha, é preciso nascer de novo, ele falou para Nicodemos, viu, que era um homem religioso. E mesmo assim, ele precisou nascer novamente. Então, façam autoavaliação de você e vejam o que se faz necessário reconstruir na sua vida. Em nome de Jesus.